Vamos lá. Bom dia a todos. Me chamo Felipe Balestrin, faço parte do time de investimentos do Pátria Pipe. Esse que está sob a gestão do Flávio Menezes, sócio e gestor do fundo do Pátria. É um prazer estar aqui com vocês. O nosso webinar de resultados e comentários do quarto trimestre de 2022 e também do ano de 2022. Flávio, por favor, fique à vontade. A gente tem uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. E a ideia é a gente passar um pouquinho pelo portfólio, pelas investidas, fazer alguns breves comentários daquilo que passou e de algumas das nossas perspectivas para o ano, para as empresas que a gente vai comentar aqui ao longo do nosso webinar. Dúvidas, por favor, podem mandar seus questionamentos na caixa de perguntas e a gente vai atender elas na última sessão do nosso webinar para a gente falar sobre perguntas e respostas. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação. A gente está começando aqui no horário em benefício dos que chegaram pontualmente e ficamos à disposição depois para qualquer dúvida durante o período de Q&A no final da apresentação. Então, Felipe, por favor, pode compartilhar a nossa apresentação. Vamos direto para a página de portfólio. Acho que vocês vão notar aqui que tem uma pequena diferença das apresentações anteriores, é que o nosso investimento em Qualicorp foi reduzido ao longo desses últimos meses e se tornou o que nós consideramos uma posição satélite. Hoje ele é menos de 3% do portfólio, ele se tornou uma posição muito pequena, satélite, e a gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação, no final da apresentação. O Felipe, inclusive, é responsável pelos nossos investimentos em saúde e correlatos, ele está participativamente do nosso investimento em Alper e também em Qualicorp, então ele vai comentar um pouco do que motivou a nossa redução do investimento, e então a gente vai focar principalmente nos investimentos que são mais relevantes para o portfólio, obviamente começando pela Localiza, que continua sendo o nosso maior investimento, e passando por todos os outros investimentos da nossa carteira. Não houve, tirando essa pequena movimentação, não houve outras movimentações relevantes ao longo dos últimos 3, 4 meses. Nós temos, estamos finalizando aqui no diligence alguns investimentos satélites, iniciamos algumas posições que eventualmente vão se tornar públicas ao longo dos próximos meses. Acho que tem boas oportunidades no mercado, mas o foco continua sendo nas empresas que a gente vê um ótimo potencial como core, e a gente vai focar aqui em mostrar o que está acontecendo nos resultados dessas companhias, como isso continua se dissociando dos fluxos e dos preços das ações. Então, vamos passar um pouquinho sobre o nosso resultado aqui de portfólio, os fundamentos das companhias. A gente pode ver que em continuidade com o que vinha ocorrendo até o terceiro trimestre, o ano de 2022 foi um bom ano de resultado para a maioria das companhias do portfólio. A gente teve um crescimento de receita em todas elas, exceto na Tenda e na Qualicorp, que como não é mais satélite, a gente nem vai incluir, não é mais uma empresa core, a gente não vai incluir aqui, mas podemos comentar sobre ela no final da apresentação, se for o caso. E também uma melhoria operacional do ponto de vista de geração de caixa. Por outro lado, a performance das ações começou a estabilizar em meados de dezembro. A gente tinha estabilizado ao longo de agosto, setembro até novembro. Com as eleições, o mercado e nossa carteira teve uma nova queda após eleições, e desde meados de dezembro está mais ou menos no nível estável de lado. Acho que tudo indica uma certa estabilização de preços. A evolução de fundamentos continua positiva. O quarto trimestre foi positivo para a grande maioria das companhias de portfólio, e a evolução esperada para o ano de 2023 também é muito positiva, apesar de todos os desafios que a gente tem pela frente, com o novo governo, com questões sobre quando nós veremos uma inversão do ciclo de juros, dificuldades aí para
engrenar uma discussão mais estabilizada, mais profunda do arcabouço fiscal, mas tudo indica que as coisas estão começando a se estabilizar do ponto de vista macropolítico, e a gente pode estar entrando aí num círculo virtuoso ao longo dos próximos meses, que permita que os fundamentos comecem a prevalecer nos preços, mais do que os fluxos, que têm sido bastante negativos para o mercado de risco em geral. Então, como a gente não tem nenhum controle sobre os preços, mas busca ter alguma influência sobre os fundamentos, é aqui que a gente sempre concentra nossos esforços e aqui que a gente concentra nossas prestações de conta para os nossos clientes, para os nossos sócios, investidores aqui no fundo PIPE. Como falei, foi um ano positivo, crescimento em geral relevante de receita e de geração de caixa das companhias. A última linha, praticamente todas as empresas do portfólio e do mercado foi afetada pelo nível alto de taxas de juros. Nós vemos isso como circunstância, obviamente, a gente não... Se o país ficar com taxa de juros real por 8% para sempre, torna-se uma economia inviável. Acho que nenhuma atividade produtiva para de pé com esse nível de juro nominal e real. Então, acho que a gente está, em algum momento, entrando num ciclo de reversão disso que tende a ser positivo. Nossa preocupação é com a geração operacional, independente dos ciclos de custo de capital ou de outros fatores exógenos da geração de caixa do negócio em si. Então, é por isso que a gente vem acompanhando e buscando gerar resultados operacionais nessas companhias. Isso posto, um rápido recap do histórico do portfólio. Na próxima página, vocês podem ver o que foi a atribuição de performance desse ano. Ainda levemente negativa, esse é o retorno do fundo Master aqui, que compara ações, né? O resultado das ações do portfólio, do caixa do portfólio. Foi, acho que pela primeira vez em muito tempo, um retorno melhor do que o Ibovespa e do que os índices de mercado em geral. E, apesar de negativo, acho que é um fator muito específico. O último dia do trimestre foi um dia negativo. Como a volatilidade tem estado muito alta, ele oscilou ao longo do trimestre entre um retorno levemente positivo ou fortemente positivo, como foi em janeiro, para um retorno levemente negativo depois de fevereiro bem fraco e em março marginalmente negativo. Isso posto, desde dezembro a gente está mais ou menos estável, navegando dentro de uma faixa aí de range de cota entre a cota de agora e uma cota um pouco acima disso, que ocorreu em picos de janeiro e meados de dezembro. Acho que essa estabilidade talvez seja um sinal de um pouco dos fundamentos sendo refletidos nos preços. E, então, as companhias que vêm performando melhor são as companhias que têm tido fundamento melhor, com algumas exceções pequenas, pontuais, como a Alper, que teve um resultado espetacular ao longo do ano passado, continua tendo resultados espetaculares desde o início do nosso investimento e as ações sofreram por um fluxo negativo de resgates numa empresa muito pouco líquida, né? Então, isso acontece e não tem muito que se possa fazer até que essa pressão de saída de alguns investidores termine. Curiosamente, teve uma pressão recente, a ação caiu de cerca de R$ 29 para quase R$19, que é até abaixo do preço que a gente entrou lá em 2020, e passou a pressão, rapidamente ela voltou para R$26, R$27, que ainda é muito abaixo, muito perto do preço que a gente entrou lá no início, sendo que a companhia hoje está 3 vezes maior. Acho que o Felipe vai comentar um pouquinho do que vem acontecendo com a companhia quando a gente chegar na sessão de Alper. Então, esse posto aqui passando, foi um trimestre levemente negativo, mas já com auspícios interessantes para o ano. A gente continua muito otimista com os fundamentos e espera que em algum momento isso seja refletido no preço das empresas do portfólio. Esse gráfico ilustra que a gente está mais ou menos de lado desde dezembro do ano passado. Todas as tentativas de recuperação do mercado têm sido abafadas aí por notícias difíceis. No meio do ano passado, uma expectativa já de reversão das taxas de juros do ciclo
no início desse ano, isso mudou com as eleições, agora volta a uma discussão de uma possível reversão de taxa de juros em algum momento desse ano. Nós não sabemos quando isso vai ocorrer, não temos a pretensão de saber. Acho que qualquer previsão macro, ainda mais num cenário volátil como o atual, é muito complicada de se fazer, mas o que a gente tem uma convicção bem forte é que a gente chegou num patamar de custo de capital que é insustentável no médio e longo prazo, e isso vai reverter em algum momento. E a antecipação dessa reversão, quando ocorrer, deve ser muito positiva para ativos de risco e inaugura potencialmente uma nova fase positiva de mercado que tem sido muito difícil nos últimos 2 anos ao longo desse ciclo de alta. Isso também tende a ser muito positivo para os resultados das companhias que têm tido uma performance operacional de geração de caixa operacional muito boa, e uma parte disso tem sido mitigada, os bons resultados mitigados por uma taxa de juros bastante elevada que come os resultados operacionais das companhias e que prejudica a última linha aqui, o lucro líquido da maioria dos negócios que utilizam uma estrutura de capital com dívida, e o que é a grande maioria dos negócios, historicamente, no país e qualquer lugar do planeta, né? Entrando um pouco nas companhias em si, vamos falar dos resultados de 4º trimestre e do ano, e depois a gente abre aqui para perguntas e respostas, mas se quiserem mandando perguntas ao longo da apresentação, a gente eventualmente pode ir respondendo quando falar de cada uma das companhias. A Localiza continua sendo o nosso maior investimento, a gente está super animado, continua, acho que foi um ano muito bom e um semestre espetacular. A empresa teve o desafio aqui no 4º trimestre de suprir a venda, né, dos 49.300 carros que foram o remédio do CAD para a consumação da fusão. A gente basicamente teve que vender uma companhia de rent-a-car, quer dizer, de ativos para o consumidor, né, de aluguel de carro de curto prazo, perfeitamente formada, né, com sistemas, equipe, e 49 mil carros ao longo desse trimestre. Esse é um desafio muito grande para a companhia e, ao mesmo tempo, repor esses carros que saíram da frota da companhia. A companhia cresceu no ano, conseguiu crescer mais do que 100 mil carros, quer dizer, um crescimento acima de 20% na sua frota. E mesmo no 4º trimestre, a queda, apesar da saída de 50 mil carros da sua 10% da base, praticamente, mais do que 10%, ela conseguiu repor quase todos esses carros, teve uma queda de menos de 3% da frota no trimestre. Então, acho que foi muito positivo esse momento de execução do maior desafio da fusão, que foi a venda e entrega dos remédios. A empresa teve um crescimento muito forte de receita, 4º tri contra 4º tri, apesar desse fator que influenciou o negócio de rent-a-car especificamente, frota mais do que compensou isso, e também a descontinuidade de 2 negócios da companhia, que eram de compra e venda de veículos que não eram da própria frota, que foram descontinuados, a Acelero e a Wheels, que é um negócio que não está no core business da companhia, e que também não gerava resultado operacional para o negócio, foram descontinuados, então isso teve um efeito negativo na receita do trimestre, mas um efeito positivo ao longo dos próximos anos, porque eram operações ainda em maturação que consumiam caixa e geravam resultado negativo, que não tinham muito a ver com o core business da companhia. Isso posto, passando para o próximo slide, a gente pode ver que do lado esquerdo em cima o EBITDA de rent-a-car cresceu 46% no ano, 46% no ano, um crescimento muito forte, uma estabilidade no 4º tri, basicamente em relação ao 3º trimestre, por causa dessa troca por causa dessa reposição de frota, por assim dizer. Trocar 49 mil carros da frota num trimestre é um processo de uma logística extremamente complicada, que causa disrupção no dia a dia dos negócios. Passou, foi muito bem executado, e acho que a partir do próximo trimestre a empresa volta a crescer forte nessa divisão. E o negócio de frotas continua crescendo muito fortemente, cresceu 50% no ano, com margens boas, né, mantendo o nível de margem de 64%, 65%, que é um nível historicamente forte para a companhia, preços muito
firmes, a empresa vem repassando preços nos finais dos seus contratos acima de 50% ano sobre ano, e um crescimento de volume também muito forte. A gente espera um excelente ano para locação em 2023, uma continuidade de crescimento, tanto em volume quanto em preços. Acho que o preço de rent-a-car ainda tem um pouco para crescer, mas já está chegando num patamar adequado para remunerar o capital, considerando o nível de taxa de juros atual, e o preço de frotas em geral, ele tem que a gente chama de um carry-over, né? Tem um efeito estatístico ainda muito relevante para acontecer, porque os contratos, em geral, são de 2 a 3 anos, alguns até mais longos, e o reajuste de preço mais forte ocorre no fim do contrato. Como tem muitos reajustes de final de contrato para ocorrer ainda, esse reajuste de preço médio, né, no segmento tende a ser mais forte até do que o rent-a-car, que é o segmento que rapidamente transmite preço para o mercado. Por último, o negócio de seminovos, ele teve uma margem muito fraca no quarto trimestre, foi em função de uma questão específica. A empresa vendeu carros antigos, que estavam totalmente depreciados, e como estavam no processo de integração de lojas, e como eram carros, uma parte dessa frota era uma frota bastante antiga, bastante já depreciada, o canal de venda não foi o varejo, foi o atacado, principalmente via leilões. Isso enseja margens mais baixas. Era um movimento importante de renovação de frotas, tirar esses carros mais antigos da frota é muito importante para melhorar o custo operacional, né, dos veículos. Esses são carros que ensejavam uma manutenção, um custo de manutenção muito alto. Como o mercado de compra de veículos está muito favorável, a empresa tem conseguido renovar a frota de forma muito ativa e com isso está no processo de renovação muito mais forte da frota, além do crescimento de frota. Isso deve permitir margens melhores, porque custos de manutenção serão mais baixos ao longo do próximo ano e dos anos seguintes, sem contar as sinergias que a gente vai ter entre as duas companhias, começam a ser capturadas já no quarto trimestre na compra de carros, mas também ao longo de 2023 em menores custos de manutenção, menores custos logísticos e vários outros fatores. A gente vê também uma alavancagem operacional muito positiva para ocorrer com esse crescimento forte. Então, a gente vê um 2023 muito positivo, uma empresa muito descontada em termos de múltiplo. Hoje ela negocia perto de 15 a 17 vezes o lucro esperado para esse ano, de 2023. Historicamente, esse múltiplo médio é da ordem de 23 vezes, então um desconto bastante forte. Acho que muito disso é por causa de taxa de juros. A gente vê o retorno futuro nos próximos 2 a 3 anos vindo principalmente do crescimento da companhia, que a gente espera que continue muito forte, mas também de uma potencial retomada de múltiplos históricos, quando do processo de virada aí do movimento de queda de juros, de alta de juros para o movimento de queda de juros, uma redução da taxa de juros real. Isso tem um efeito bastante relevante numa Localiza, que é uma companhia de capital intensivo e que financia uma parte importante do seu negócio com dívida. Então, essa é a visão nossa aqui de Localiza, continua sendo o nosso melhor risco-retorno do portfólio, na nossa opinião, e, portanto, ocupando um pouco mais de 1/3 do capital do PIPE. Em segundo lugar, falando aqui do Grupo Ultra, a empresa vem evoluindo bastante bem, tanto em termos de resultado estratégico, a gente já falou muito sobre isso, né? A desalavancagem da companhia, a venda de ativos não estratégicos, mas também a migração, o processo todo de sucessão que culminou agora no final do ano, com a eleição de um novo conselho, um novo time de gestão, a permanência do Marco Lutz como CEO da companhia por mais um período de mais 2 anos, novos board members que estão sendo propostos na próxima Assembleia. Então, acho que a gente conseguiu finalizar esse processo sucessório com muito sucesso, e a empresa vem focando no operacional. Ultragaz e Ultracargo têm sido reloginhos, assim, o resultado de Ultragaz é recorde após recorde, trimestre após trimestre, o mercado vem muito positivo, a empresa vem executando maravilhosamente bem,
um crescimento aí de 60% mais de 60% no EBITDA sobre o ano anterior, e o mesmo vem ocorrendo com a Ultracargo, que é um negócio de infraestrutura, portanto, cresce um pouco mais devagar, mas tem uma margem que vem crescendo trimestre também, após trimestre, com alavancagem operacional, melhora de preços e alavancagem operacional do crescimento de ocupação da estrutura de armazenamento da Ultracargo. O grande elefante aqui na sala é a Ipiranga. A Ipiranga representa quase 2/3, né, do EBITDA do grupo, e é aí que move o ponteiro. A gente tem tido uma evolução positiva, contínua, tanto na rede de postos de gasolina, uma melhora contínua na rede, apesar da saída de mais postos do que a entrada de postos esse ano, a galonagem média subiu. E a receita tem subiu cerca de 3% a receita distribuída. Isso quer dizer, estão saindo da rede postos de pior qualidade, entrando postos de melhor qualidade, melhor localização, um adensamento maior de rede, uma logística melhor. Tudo isso é importante para a melhora de produtividade, melhora das margens de longo prazo da companhia. E o mercado está se tornando também mais favorável, embora as margens desse negócio sejam bastante voláteis trimestre a trimestre. Esse foi o caso no quarto tri. Teve uma queda significativa de margem no mercado como um todo, e principalmente no grupo Ultra, questões de precificação mesmo, de trading. Teve um momento de compra, de importação relevante. As empresas, em geral, se estocaram com a expectativa de entrada de preços mais altos ao longo do quarto tri, não ocorreu. Então, foi um trimestre difícil em termos de margens. Mas a tendência tem sido muito positiva, a expectativa da companhia para o ano é de continuar em crescimento de margens operacionais, tanto pelas melhoras operacionais como por um ambiente favorável. Isso posto, também houve questões não operacionais aqui, teve eventos não recorrentes de créditos fiscais que geraram tanto o lucro líquido quanto o EBITDA muito forte no quarto tri. Então, foi um trimestre bastante poluído. Isso posto, o ano foi muito positivo. E a gente vê um 2023 ainda melhor, já com margens recorrentes aí acima de R$100 por metro cúbico para o grupo, para Ipiranga, e uma contínua melhora operacional das outras companhias do grupo, que vem, como eu falei, performando muito bem. Acho que isso começa, de alguma forma, a refletir nas ações da empresa, que vem performando melhor nos últimos 2 trimestres. E a alavancagem da companhia hoje está muito mais baixa nesse ambiente de alta taxa de juros. Isso é relevante também para o programa de investimento da companhia, que esse ano de 2023 vai ser recorde. Então, continuando bastante otimistas, acho que entramos num ciclo bastante positivo, tanto para as companhias menores do portfólio da Ultra, como Ultragaz e Ultracargo, como para a Ipiranga, que é o principal ativo do grupo. Passando para a próxima companhia, hoje o terceiro maior investimento é a Tenda. A Tenda ainda passa por resultados contábeis negativos, teve um prejuízo líquido da ordem de 130 milhões no trimestre, um prejuízo bastante grande, uma margem bruta melhor do que no terceiro tri, mas ainda muito aquém do que a companhia pode entregar. E para dar uma ideia do que seria isso, com os projetos da companhia que estão sendo executados hoje, se não tivessem os efeitos de estouro de custos que a empresa vem passando pelos projetos antigos, ela estaria fazendo margens da ordem de 27%, margens brutas, e um prejuízo muito menor do que vem ocorrendo. Acho que a boa notícia aqui é que, ao longo de 2022, 90% do que foi receitado, ou seja, do resultado contábil da companhia, veio de projetos antigos com margem muito baixa. E só 9% veio de lançamentos de 2022. Essa equação inverte de forma muito forte agora em 2023. Uma boa parte dos projetos que têm margem baixa e vem ofendendo o resultado contábil são entregues ao longo do primeiro semestre do ano. E isso deve ter um efeito muito relevante sobre os números contábeis da companhia. Como já venho falando nos últimos 2 trimestres, a gente tem trabalhado com preços muito melhores e
A empresa saiu de R$ 148 por R$ 1.000 por unidade lançada para R$ 202.000 por unidade lançada, em um ano depois. Os preços de praticados também saíram de 157 para 190, então um aumento muito relevante de preço, que fez com que a margem bruta das novas vendas, né, dos novos negócios que a companhia, dos novos projetos que a companhia tem vendido, saísse da ordem de 23% para algo perto de 31%. No quarto trimestre. Isso é acima do que a empresa esperava, a gente esperava algo entre 28 e 30 para o ano, já estamos em 31, e o objetivo para 2023 é chegar entre 32 e 34 ao longo desse ano. Esses eram os níveis de margem que a companhia operava antes de 2019, quando ela gerava mais de 200 milhões de lucro líquido. Então, a gente está num caminho aqui de recuperação de margens muito relevantes para a companhia. Como isso ocorre com muito atraso, porque isso só se torna receita quando esses projetos são construídos, a gente já vê que isso vai começar a refletir de forma acelerada ao longo de 2023 e de forma muito relevante ao longo de 2024, quando 98% dos projetos já serão projetos de margem melhor e que, portanto, devem gerar, se mantidas as condições de aprovação e de venda dos projetos e de orçamento, de construção, em margens bastante superiores do que estão sendo entregues agora do ponto de vista contábil. Isso começa a aparecer na geração de caixa da companhia. O caixa geralmente vem antes do contábil, né, do lucro. Como a gente vê aqui no gráfico da esquerda, da direita abaixo, a empresa estava consumindo caixa operacional ao longo de 21 e nos primeiros trimestres desse ano, e esse consumo de caixa vem se reduzindo pela metade a cada trimestre. E no quarto tri, foi pela primeira vez, a empresa gerou caixa operacional e um consumo de caixa livre muito pequeno, só de 13 milhões. Então, a primeira vez desde 2020, no começo de meados de 2020, no primeiro semestre de 2020, que a tenda gera caixa. Isso já é um reflexo dos econômicos, dos projetos novos, da situação econômica da companhia, que demora muito para fluir pelos efeitos contábeis aqui, que a contabilidade do setor utiliza. Então, a gente vê uma melhora contínua. Pode voltar, Felipe, para o gráfico anterior ainda. A gente tem essa melhora contínua que deve ser bastante relevante ao longo de 2023. A expectativa é que as margens brutas, né, o guidance da companhia, que as margens brutas estejam entre 24% e 26% ao longo desse ano. Isso é bem superior aos perto de 9% que a companhia entregou no terceiro tri, os 15% que entregou no quarto tri. Então, essa melhora contínua de margens reflete uma melhora contínua também de resultados contábeis e reflete potencialmente uma geração de caixa positiva, que é uma expectativa da companhia para o ano de 2023, que já permite uma estabilização do nível de endividamento da companhia e, ao longo do tempo, uma queda do nível de dívida e da alavancagem da empresa para os níveis que os covenants requerem ao longo dos próximos anos. Acho que, por último, um fator super relevante aqui na tenda, a gente completou na companhia a primeira venda de recebíveis da empresa, foi completada ao longo do primeiro, na verdade, após o final do primeiro trimestre, do quarto trimestre, mas entrou como um evento subsequente. Isso foi super importante, uma entrada de 132 milhões de reais de caixa líquido para a companhia. O primeiro desses eventos, ao longo do ano, a gente espera alguns outros, ao longo dos próximos anos, alguns eventos de venda de carteira. Acho que é importante não só para a reposição do caixa da companhia e melhora da situação financeira, mas para o capital empregado do negócio, para que quando a empresa volte a gerar lucro, volte a gerar um retorno sobre o capital empregado bastante adequado. Hoje é um bom uso do nosso capital, diminui a nossa alavancagem, e o custo de venda de recebíveis é um custo bem compatível com o nosso custo de dívida, até um pouco abaixo. Então, a gente pode esperar ótimos alguns eventos adicionais de venda de carteira ao longo do ano, que permitem essa otimização, e é
uma ponte aqui do processo para o processo de forte geração de caixa, quando das margens operacionais estabilizadas nos próximos anos. Então, evolução bastante positiva em Tenda. Por último, temos aqui um evento específico que ocorreu recentemente, o programa Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo, um programa de venda de construção de casas populares. É um programa bastante interessante, de uma chamada para empreitada. A Tenda classificou cerca de 900 unidades desse programa, no total de quase 50 mil unidades do programa. A gente esperava que ocorresse mais, mas esse foi a primeira fase, tem uma fase agora de reclassificação, contestação de projetos, e é possível que a participação da Tenda seja superior, dependendo de como o enquadramento dos projetos submetidos seja discutido e reavaliado na segunda fase do processo. A gente está bastante animado, pode ser um processo bastante favorável, que já é uma forma de venda que gera bastante caixa antecipado para a companhia. Isso também ajuda bastante na estrutura de capital e com margens bastante atraentes. Apesar de margens brutas mais baixas do que os projetos normais da companhia, não tem custo de venda, porque o projeto já é vendido para a própria prefeitura. Então, pode ser bastante positivo. Vamos ver como isso vai evoluir nas próximas semanas, conforme o processo licitatório ocorre. Entenda, é isso que temos aqui para esse ano. Falando um pouquinho do próximo investimento, que é a Alper. Hoje é nosso quarto maior investimento, cerca de 9% do portfólio. Eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, que está super envolvido na companhia, e acho que pode dar uma visão bem mais profunda da companhia, e depois eu volto para falar de CVC. Perfeito, Flávio. Bom, a Alper é um investimento que data de meados de 2020, do qual a gente tem superado as expectativas ano contra ano. Tá? Hoje a gente conta com 2 assentos em conselho de administração, sendo um deles a presidência do colegiado, e a gente ainda conta com um membro independente no Comitê de Auditoria e Riscos da empresa, do qual eu faço parte. A Alper ela entregou de novo um ano super exitoso, uma estratégia que tem se mostrado bastante assertiva, e ela mescla um crescimento orgânico com um crescimento inorgânico. Ele faz parte da nossa estratégia, tá? A Alper tem um playbook muito parecido com as estratégias que a gente tem aqui dentro de casa, na nossa vertente de Private Equity do Pátria. Então, a gente cresce organicamente, mas também a gente faz aquisições pontuais para abrir mercado e abrir novas avenidas de crescimento para a empresa, né? Desde a nossa entrada em 2020, já foram efetivados pouco mais de 12 M&As, e a gente enxerga ter ainda uma agenda importante de M&As à frente para consolidarem de fato a nossa estratégia e a visão que a gente tem para essa empresa, tá? Novamente, ela cresceu mais de 2 casas, 2 dígitos, tanto top line quanto EBITDA. Então a gente está falando no 4º trimestre especificamente, a gente cresceu em 50% ano contra ano, sendo que desse crescimento um pouco mais de 25% foi orgânico, tá? E a gente olha também no EBITDA, este mesmo crescimento ano contra ano, do qual 60% dele foi orgânico, o que mostra que essa estratégia tem se mostrado bastante assertiva. A gente conta lá atualmente com o management que é muito bom, né, que eles conhecem bastante do segmento, e eles têm conseguido entregar todas as expectativas que a gente tem para esse investimento. Falando especificamente do 4º trimestre, foram concluídos 2 novos M&As. A Goodwinds representa uma entrada nossa agora no segmento de seguros aeroviários, e a Me Sinto Seguro é uma insurtech, e ela vai ajudar a gente a acelerar um pouquinho a nossa escalada dentro da nossa vertente de benefícios corporativos, que basicamente são os seguros vendidos para empresas e outras PJs, tá? Falando um pouquinho da alavancagem operacional, novamente, a gente, apesar de poder haver algumas sazonalidades, a gente vê um crescimento e um ticket por headcount super interessante também do lado da Alpro, que mostra que a nossa estratégia tem se mostrado assertiva. Então, a gente tem crescido pouco o time e a gente tem crescido de forma bastante elevada o faturamento por funcionário. Isso fica muito claro aqui nesse primeiro gráfico aqui da esquerda. Então, novamente, a nossa receita contra funcionário ano contra ano cresceu, por conta de sazonalidade, a gente teve um evento
no terceiro TRI, que foi um seguro extraordinário que não estava previsto, ele acabou acontecendo por isso que a gente vê uma queda de 98 para 93 mil reais faturamento por funcionário, mas mostra a escalada dessa nossa estratégia, né? Uma parte muito importante aqui também da Alper é a gente diversificar um pouquinho as nossas diferentes fontes de receita. A época da nossa entrada, pouco mais de 65% até 70% do faturamento vinha de benefícios. O que a gente fez ao longo desses últimos 2 anos, como eu comentei anteriormente? A gente entrou em novos mercados, então riscos corporativos, agro, resseguros, são vertentes de negócio novas dentro da companhia que elas já ganharam bastante tração e já são grandes hoje dentro da nossa pizza aqui de faturamento, tá? Então, a gente tem entrado nesses novos segmentos. Entrar em novos segmentos não significa simplesmente abrir estes novos mercados, mas também significa a gente abrir outras geografias. Então, um pouco da nossa estratégia aqui de M&As também é não focar simplesmente em novos segmentos, mas também focar em novas geografias. Porque ao passo que a gente chega em novas geografias, o seguro, ele é um tipo de produto que ele é muito negociado do seu ponto de vista local. Então, a gente abre essa avenida e a gente, hoje, com um portfólio maior, de pouco mais de são mais de 20 seguros, tipos de seguro dentro dessas 7 vertentes, a gente consegue fazer um cross-sell super interessante nas diferentes localidades e regiões que a gente tem entrado, né? Aqui um pouquinho o nosso comportamento do fluxo de caixa. Como eu comentei, a gente faz algumas aquisições pontuais, a gente estima algo em torno de uma aquisição por trimestre, a gente tem entregado isso, e naturalmente o que a gente tem hoje como dívida nossa são só dívidas de pagamentos, né, a serem efetivados das aquisições, né? Então, a empresa não conta com dívidas bancárias. O que a gente faz é simplesmente a gente faz as aquisições, a gente ainda precisa fazer alguns aumentos de capital pontuais, algo em torno de 1 por ano, para permitirem dar esse flow para a gente continuar crescendo, né? A gente estima algo em torno de um pouco mais de 8 a 12 aquisições nos próximos 2 a 3 anos, e aí sim a gente já tem um negócio consolidado, né? A gente está falando de uma empresa que, no último ano, ela cresceu o seu faturamento em pouco mais de 60% e o seu EBITDA em pouco mais de 70%. É o que a gente está estimando para o ano de 2023 também, e é uma tendência que a gente tende a ver a continuar nos próximos ciclos aí pela frente. É uma estratégia da qual a gente gosta bastante, a gente entende que ela tem todas as características que o investimento de pipe demanda, então a gente tem uma governança ativa, é uma empresa que está em um mercado em crescimento, que ainda é que é pouquíssimo consolidado, então existe muito espaço para consolidação. Hoje a Alper fora as grandes operações internacionais, ela é a grande empresa hoje do setor, ela é a que tem consolidado e tem crescido de forma bastante exitosa, e é um investimento que a gente enxerga como um potencial, mais do que um core hoje na posição de quarto investimento, ela tem total capacidade de crescer ainda mais no nosso fundo, porque a gente acha que tem muito valor ainda a ser capturado dessa empresa nos próximos 5 a 7 anos. E aqui eu passo de volta a palavra ao Flávio, que a gente vai entrar na nossa próxima empresa, que é a CVC. Obrigado, Felipe. Como vocês, a Alper era a caçulinha do portfólio, mas vem tendo uma excelente performance. Acho que a gente tem uma oportunidade aqui quase que de private equity, dada a baixa liquidez da companhia, de ir adicionando capital a cada ano para executar o plano de negócios de consolidação da companhia, que vem sendo muito bem feito pelo time do Couto e pela equipe liderada pelo Luiz Cruz, meu sócio no conselho da companhia. Sobre a CVC, acho que no último call, em novembro, a gente vinha falando de quão positiva tem sido a evolução operacional da companhia, um crescimento muito forte de receitas, a recuperação do setor de turismo veio ocorrendo de forma acelerada, a empresa executou alguns projetos muito relevantes de criação de valor ao longo dos últimos 2 anos, e o ano de 2022 foi um ano de grandes entregas. A gente teve o rollout completo da nova plataforma de tecnologia da companhia, o Atlas. Ele foi um projeto de 2 anos, investimento de centenas de milhões em tecnologia, que conseguiu integrar todas as plataformas e canais da companhia num grande marketplace omnichannel, verdadeira multicanalidade. Então, todo o processo de vendas agora, seja ele presencial, seja ele por WhatsApp, por app, por
por site, está totalmente integrado, uma companhia literalmente digitalizada. Alguns anos atrás, a CVC tinha uma dicotomia, né? A rede de franquia morria de medo do digital, seja da concorrência, nas companhias como Decolar e outras empresas digitais nativas, seja do próprio crescimento da CVC no ambiente digital, viam isso como uma ameaça, e a nossa visão, hoje que estamos na companhia, junto com nossos sócios e o novo time de gestão, é que o digital é nada mais do que uma ferramenta, e que a grande vantagem da CVC é ter essa rede tão forte aí de mais de 1.200 lojas e franquias, onde o cliente pode ter um atendimento pessoal num negócio que é muito importante para ele, que é a viagem, né? As férias. Muita gente, acho que a grande maioria dos viajantes da CVC poupam e se endividam, aí compram um pacote, pagando em N vezes para poder ter um sonho de umas férias, e não querem ter problema. E a possibilidade de ter uma assistência ao longo do planejamento e da realização da viagem, mesmo pós-viagem, é muito importante para o perfil de cliente que a gente opera. Isso é mais ou menos 60%, 70% dos perfis existentes de mercado, são gente que viaja com uma assistência. E você digitalizar toda essa experiência tem sido super importante na melhora da produtividade das lojas, na facilidade do cliente de usar o canal que ele quer para fechar a venda, para se comunicar. Isso tem sido muito importante para a melhora da produtividade e para a satisfação de toda a jornada do cliente. Isso foi implantado a partir de outubro. Por consequência, o nosso B2C, que é a venda direta para o cliente, foi um pouco afetado ao longo do quarto trimestre. A gente performou um pouco aquém do que a gente esperava em termos de resultados de vendas. A gente ficou durante mais de um mês e meio implantando essa nova plataforma nas redes. O processo foi super bem executado, mas a gente teve, eu diria, uma perda de market share que está se recuperando agora em janeiro. Janeiro foi o melhor mês de vendas da história da companhia, desde a pandemia, um crescimento de mais de 90% na companhia como um todo e mais de 120% no B2C. Então, estamos correndo atrás. O novembro também teve um pouco do efeito da Copa do Mundo, que prejudicou vendas em geral, mas também bastante de turismo. Mas isso posto, foi um crescimento no ano, acima de 40% aqui na companhia como um todo, e a gente está com uma expectativa bastante positiva para 2023. Outras entregas também muito importantes ao longo do ano foram a central de financiamento, o marketplace de crédito, que muda um pouco o perfil ao longo dos anos, deve mudar o perfil do capital de giro da companhia, permitindo o cliente financiar direto com bancos e financeiras, que dão a melhor condição possível para ele, e para a companhia isso significa um recebimento de caixa antecipado, o que melhora muito o perfil de crescimento da empresa, que pode crescer com menos capital empregado. Lançamos também o programa de fidelidade e iniciamos um processo de unificação de back-office nas operações de B2B e um processo também de consultoria interna para melhorias operacionais e eficiência operacional, que vai ser a tônica do ano de 2023. Por último, acho que o ponto mais importante era o grande risco da tese aqui, a maior dificuldade que a gente teria que enfrentar, o grande desafio do ano, que era o vencimento relevante de dívidas que a gente tinha em abril desse ano. Eram dos 900 milhões, um pouco mais de 900 milhões de dívida bruta que a companhia tem, um pouco mais de 600 milhões venciam agora em abril desse ano. Foi um processo longo de muita conversa com os debenturistas, que culminou com um acordo de rolagem dessas dívidas por um prazo de 3 anos e meio, num custo compatível com o mercado atual, uma pequena amortização de cerca de 15% da dívida, um pouco menos de 15% da dívida atual, algo como 12%, em condições que são bastante favoráveis, dada a dificuldade do mercado de crédito. Isso tira da frente o principal risco da companhia, que era esse refinanciamento. Isso permite à companhia focar nas suas operações. A gente vem, e como eu tenho dito aqui, se beneficiando da alavancagem operacional do modelo de negócios, né?
eu já falei, repito aqui, de cada R$ 1 novo de vendas da companhia, de receita da companhia, 30% é custo variável para fazer essa venda, mas 70% vai direto para o nosso EBITDA e direto para o nosso bottom line aqui, porque a gente já diluiu nossos custos fixos. A gente fez 178 milhões, quase 180 milhões de EBITDA positivo já no ano de 2022. A gente tinha perdido mais de 250 milhões de EBITDA no ano de 2021, 235 contra 170. Então, uma melhora significativa, sendo uma margem de EBITDA de menos 45, uma margem positiva de 14, são mais de quase 400 milhões de diferença aqui de EBITDA de um ano para o outro. E isso é fruto da alavancagem operacional, um crescimento de 50% na receita, teve esse efeito muito forte de EBITDA. A gente espera uma continuidade aí de crescimento de receita ao longo do ano, de 23 e para os anos futuros, o que permite a gente escalar esse EBITDA, gerar caixa positivo e voltar a ter lucro depois de pagar as despesas financeiras e amortizações e depreciações da companhia. Então, acho que tiramos aí o grande risco da companhia da frente e ela vem entregando um excelente crescimento. E o ano começou muito bem, em janeiro, como já divulgado pela companhia, e fevereiro e março também vêm muito positivos, como tem dito a liderança da companhia nas conversas com o mercado. Então, começamos um 2023 muito bem e esperamos uma continuidade positiva para o ano, com alavancagem operacional e resultados crescentes no nível de geração de caixa, e agora a possibilidade de crescer sem o risco de vencimento das dívidas no curto prazo. Hoje à tarde é a AGD que deve referendar esse acordo, e entramos aí numa fase importante aí da CVC, com muito mais tranquilidade para o management focar no crescimento. Voltando aqui ao portfólio como um todo, por último, Qualicorp, a gente continua enfrentando dificuldades na companhia, teve mudanças importantes de governança, a empresa embarcou aqui num processo de reestruturação de time, a saída desse CEO, um novo CEO nomeado, novo conselho, o Grupo DOR passou para a Prisma a gestão da sua posição na companhia. A gente tem tido uma interação muito próxima com a Prisma. A gente vê pela frente desafios importantes da companhia para reestruturar o seu negócio. A gente não está otimista no curto prazo quanto a isso, vão ser momentos difíceis de reestruturação. Acredito que, eventualmente, a companhia tem condições de pelo menos, estabilizar os seus resultados e, eventualmente, voltar a crescer no futuro. Mas a gente optou por reduzir nosso investimento ao longo dos últimos meses, deve continuar reduzindo, acho que tem outras oportunidades melhores no mercado, com menos risco. Foi um erro de avaliação, tanto do investimento quando fizemos, quanto da evolução do investimento ao longo desses últimos 2 anos e meio. Basicamente, tomar a perda aqui e seguir adiante, realocando capital para outras teses que a gente vê uma evolução mais positiva dos fundamentos, o que não vinha ocorrendo na Qualicorp. Em termos de portfólio, acho que era isso, acho que tudo indica que vai ser um ano continuamente positivo, as companhias, em geral, estão com dinâmicas muito boas, acho que todas elas são resilientes e se beneficiam da situação de mercado com o novo governo. A Tenda deve se beneficiar de um foco bastante positivo do governo Minha Casa Minha Vida, que mudou de nome de novo o programa. O Grupo Ultra e o setor de distribuição de combustível em geral se beneficia de um momento potencialmente de paridade de preços abaixo do preço internacional praticados pela Petrobras. Isso tende a ser positivo para as grandes distribuidoras locais, a localiza numa posição muito forte competitiva e de extração de sinergias, a Alpre executando o seu business plan de forma magistral aí pelo time excepcional que a companhia tem.
e a CVC, agora com a questão das dívidas equacionada e com o crescimento forte aí que o setor de turismo vem apresentando, essa recuperação que se traduz numa forte alavancagem operacional. Então, tudo indica que a gente tem a continuidade de um ano de fundamentos positivos e esperamos aí, em algum momento que o mercado comece a reconhecer isso e ocorra uma virada aí no ciclo de juros que permita mais suporte para o preço das ações e para os ativos de risco. Temos aqui uma pergunta sobre distratos, é um ponto relevante no setor de real estate, né, de construção e incorporação, mas que no caso das companhias de baixa renda, ele ocorre de maneira muito rápida, né? Os repasses das vendas para a Caixa Econômica das empresas de baixa renda é feito na planta, ou seja, durante a construção. Então, você vende 2, 3 meses depois, o cliente já está repassado. Se ele não puder ser repassado pela qualidade de crédito dele, ou seja lá, qualquer problema que ocorra, o distrato ocorre de forma muito rápida, e você pode revender muito rapidamente o imóvel. Ao contrário da alta renda e da média renda, que os distratos ocorrem no final da obra, quando os repasses são concentrados, né? Você tem que entregar a obra para depois repassar os clientes para o banco. Repassar quando você transfere o financiamento para uma hipoteca bancária. E aí você corre um risco muito concentrado. Então, os repasses é parte do jogo, a média de distratos no segmento de baixa renda varia de 10% a 15%, dependendo do momento do ciclo, e a parte do jogo mesmo. A gente vende, distrata cerca de 10% a 15%, revende isso, em geral, em pouco menos de um mês ou dois, e nos últimos 12 a 16 meses, 18 meses, esses repasses têm sido vendidos com ganho de preço da ordem de 10% a 15%, que é muito positivo também. O destaque tem sido positivo para nós. Quando o cliente não é repassado, a gente consegue vender. Como a gente tem subido o preço trimestre a trimestre, mês a mês, para enfrentar os aumentos de custo e retomar a margem, a gente tem conseguido vender os distratos a preços melhores. Tem sido de uma certa forma, bastante positivo, uma bênção aqui para o negócio. Temos uma pergunta aqui de CVC. Se o esperado aumento de receita depende de crescimento de mercado ou do market share da CVC? Eu diria que em 2022, a gente perdeu o market share, especialmente no final do ano. Foi um ano onde a concorrência estava muito forte, especialmente no B2C, e especialmente uma empresa específica, 123 Milhas, que estava super agressiva ao longo do ano. A 123 Milhas se fundiu com a Max Milhas agora no final do ano, ela vinha buscando uma capitalização ao longo do ano, e isso culminou com uma fusão, e entendemos que houve uma capitalização, mas ela retraiu bastante a sua atividade. Então, eu diria que o ambiente competitivo está muito mais favorável, muito menos predatório. A CVC está muito mais competitiva em termos de preços, pacotes e condição com os seus fornecedores. E por último, a capacidade de converter o cliente, dada a integração dos canais e a digitalização, está muito maior. Para dar um exemplo, um vendedor demorava, às vezes, 2 horas para fazer uma venda numa loja nossa, para os sistemas anteriores, ele tinha que entrar em 4, 5, 6 sistemas diferentes para fazer uma venda. Hoje está tudo integrado em um sistema só. Ele pode fazer uma venda em poucos minutos. Isso aumenta tremendamente a produtividade das lojas. Às vezes um cliente entrava numa loja, um cliente potencial, os vendedores estavam ocupados fazendo finalização de uma venda e perdiam o cliente que não queria esperar meia hora, 1 hora. Isso é um efeito muito grande, a gente já viu isso ocorrendo nas vendas de janeiro do primeiro trimestre. Então, acredito que o mercado em si deve crescer esse ano, as expectativas. Acho que o balizamento principal de crescimento de mercado é a oferta de assentos pelas companhias aéreas, né? Tanto nas rotas existentes, quanto a adição de novas rotas e a volta de rotas que tinham sido paralisadas ao longo da pandemia. E, nesse sentido, existe uma expectativa aí das companhias aéreas de um crescimento, dependendo da companhia, entre 15% a 30%. Acho que as médias estão entre 20% e 25% de oferta de assentos. Os preços hoje já se recuperaram, estão relativamente altos até, mas o volume de passageiros ainda está muito aquém do que ocorreu pré-pandemia.
Então, embora as receitas do setor estejam atingindo já perto dos níveis pré-pandemia, o número de viajantes ainda é muito abaixo. Então, ainda tem espaço para crescimento tanto de oferta de assentos e de produtos, né? Consequentemente, o principal fator é a companhia aérea para a maior parte dos pacotes, mas também uma própria melhora do número de viajantes em cima desse patamar. A gente espera, em 2023, um crescimento tanto de market share quanto de mercado. Então, o nosso objetivo aqui no ano é crescer em linha com o mercado e ganhar market share, o que nos permite crescer mais do que o mercado nos segmentos em que a companhia atua, especialmente no direto ao consumidor. No mercado de B2B, a gente é dominante, mas existem outros players também relevantes nesse mercado. É um mercado que depende da agressividade de crédito, entre outros fatores. A empresa é conservadora nesse aspecto, então a gente vai crescer na medida em que o nosso apetite a risco permita. Ele tem uma dinâmica um pouco melhor de capital de giro, né, o negócio de B2B, né, de venda direta para outras agências ou para agências que trabalham com o cliente corporativo. Por outro lado, tem margens também menores, então a gente não arrisca no crédito, a gente cresce de forma conservadora. Se o mercado tiver oportunidade de crescimento com uma qualidade de crédito interessante, a gente cresce, senão a gente mantém o nosso market share. Não temos perdido o market share nesse segmento. Por último, uma pergunta sobre a Tenda na evolução das vendas de unidades de projetos novos. E é uma pergunta muito pertinente, considerando que a gente aumentou preços em algumas regiões mais do que 30%, 35%, como é que isso afetou as vendas? Certamente a gente teve uma redução de velocidade de vendas relevante. A gente vendia numa velocidade de vendas de mais ou menos 35% a 36% ao trimestre, e essa velocidade hoje está por volta de 28%, 26% ao trimestre. Ela ainda é muito além da média do mercado. A gente já vende muito mais rápido do que os outros concorrentes. Mas faz muito mais sentido para a gente hoje vender um pouco mais devagar e continuar aumentando o preço, e com isso conseguir margens melhores, e com isso gerar mais caixa e melhores resultados para a companhia, do que vender muito rápido e correr o risco de ter vendido num preço aquém do que a gente pode atingir naquele projeto especificamente. Então, a gente tem trocado velocidade por preço e, consequentemente, por margens maiores. Algumas concorrentes já faziam isso no passado. A Tenda era focada no giro rápido. No ambiente inflacionário, isso não é a melhor opção. A melhor opção é você vender ao longo do projeto e não vender rapidamente, e com isso capturar margens melhores e preços melhores. Por isso, a gente está conseguindo fazer as margens já iguais ou em linha, perto do que a gente fazia antes desse aumento de custos que ocorreu em 2021, e que a gente vê fluindo pelo resultado ao longo de 2023, principalmente do segundo semestre, e 2024. Tem uma pergunta aqui também sobre o custo de capital. Certamente, e a pergunta é se o custo de capital é compatível e pode com as condições correntes de mercado, e isso compromete as margens. Certamente compromete. Você trabalhar aí com um custo de CDI mais 7% ao ano não é saudável para nenhum negócio. Isso é dinheiro que está saindo do bolso do acionista. O nosso custo já era alto, era por volta de CDI mais 6,5, e nessa renegociação ele subiu algo como meio ponto. Por outro lado, a gente vem reduzindo essa dívida bruta continuamente. Quando a gente entrou na pandemia, a empresa tinha 2 bilhões e 800, mais ou menos, de dívida bruta. Hoje ela tem cerca de 730 milhões depois dessa renegociação e da quitação de mais 125 milhões de dívida ao longo dessa negociação, que deve estar se finalizando ao longo do dia de hoje com a Assembleia dos Debenturistas. É uma condição muito ruim de taxa de juros, não tenha dúvida. É incompatível hoje com a geração de caixa da companhia, e especialmente com a geração que a gente espera que a companhia possa fazer ao longo de 2023 e nos próximos anos, mas é a realidade do mercado de crédito hoje. E para
rolar essa dívida. É o que o mercado pediu. O mercado pediu muito mais, foi uma negociação muito dura. A gente conseguiu manter muito próximo do que vinha pagando anteriormente, e isso vai nos custar algo em torno de 20%, né, no nível de juro atual, numa dívida de cerca de 730 milhões, algo parecido, o que vai dar algo em torno de 130, cento e poucos milhões aí de juro ao ano. Considerando que a gente já fez 160, 170 milhões de EBITDA no ano passado, e que se a empresa crescer, 70% do crescimento vira, perto de 70% do crescimento vira EBITDA, a gente deve ter uma situação aí em que a nossa geração de caixa operacional é muito superior ao que a gente tem que pagar de dívida. Lógico que para crescer a gente precisa de um pouco de capital de giro, mas ainda assim a empresa já começa a gerar um caixa livre que permite amortizar ou diminuir ou aumentar o caixa e diminuir a dívida líquida e, portanto, reduzir essa despesa financeira e melhorar a condição de crédito da companhia ao longo dos próximos anos. É isso que tem que ser feito, é crescer o operacional, crescer a geração de caixa, e isso permite desalavancar a companhia e em poucos anos ela se tornar caixa líquido. Esse é o nosso objetivo de médio e longo prazo. É que o crescimento da empresa nos permita trabalhar sem ter que pagar, sem ter dívida e, portanto, sem ter condições que atrapalham a geração de lucro da companhia, especialmente considerando que a empresa não paga impostos federais, né? Então, o mundo ideal, a gente estaria gerando lucro hoje, se fosse possível, dada a situação da companhia. Mas, para fazer isso, a gente teria que quitar todas as dívidas, e a única maneira de fazê-lo seria com um aumento de capital relevante. E o custo de equity hoje, no preço atual da ação, é muito maior do que o custo de dívida. A ação negociando hoje a um preço menos da metade do preço que ela estava na pandemia, apesar de ela estar gerando caixa positivo e crescendo, não faz sentido capitalizar com ações da companhia, só o mínimo necessário, que é o que a gente vai ter que fazer ou teve que se comprometer em fazer para a rolagem da dívida. E, aos poucos, a gente, com a própria geração de caixa, ir reduzindo a alavancagem da empresa e reduzindo o juro que a gente paga, até equacionar toda a estrutura de capital da companhia nos próximos anos. Acho que era isso que tínhamos de perguntas. Muito obrigado a todos pela participação. A gente permanece aqui à disposição de todos para conversas privadas diretamente, one-on-one aqui, comigo, com os membros do time, com os analistas e para tirar qualquer dúvidas adicionais que tenham ficado pendentes. Acho que vai ser um ano positivo, assim como 2022, do ponto de vista fundamental, e a nossa crença sempre foi, sempre será, de que no longo prazo o valor das companhias, o preço das companhias segue a geração de valor. E é isso que a gente está focado, tirando da frente aqui os problemas, as dificuldades, trabalhando junto com o management e com nossos sócios nas companhias para que 2023 seja melhor que 2022, 2024 melhor que 2023 e assim por diante, enfrentando os desafios que um país volátil como o Brasil tem, tanto do ponto de vista macro, quanto político ou microeconômico, com a competitividade e a qualidade dos times de gestão e das companhias que a gente tem no portfólio. Muito obrigado pela confiança. A gente sabe o quanto tem sido difícil esses últimos 2 anos. Nós somos grandes investidores do fundo também. A marcação ao mercado, no nível que a gente tem, testa as convicções de qualquer investidor, inclusive nossa, mas a gente está muito tranquilo com a qualidade dos ativos que a gente tem na carteira. Temos adicionado investimentos, eu pessoalmente tenho investido continuamente no fundo, adicionado investimentos, vou continuar a adicionar, porque a gente acredita muito na qualidade das empresas que tem. Então, muito obrigado a todos que têm nos dado a confiança, e temos segurança aqui que estamos investidos em companhias de qualidade que têm anos melhores pela frente virão. E estamos à disposição para qualquer dúvida adicional que tenham diretamente com a gente aqui. Muito obrigado. Até a próxima conversa aqui nos nossos webinars ou pessoalmente com vocês diretamente
com o nosso time. Um grande abraço, boa Páscoa a todos e até a próxima. Tchau.